Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, graça e a paz. Estamos vivendo esta Semana das Dores, que o nosso olhar voltado para Maria, a Senhora das Dores, nos ajude a também fortalecer o nosso interior para lutar contra as dores que tantas vezes vêm até nós. Às vezes, a dor que está no nosso interior, a dor da depressão, da ansiedade. Que Deus nos ajude a passar por essas dores, a não ficar nelas e a experimentar a libertação que Ele tanto deseja para cada um de nós. Solidários com todos aqueles que passam por essas dores, vamos pedir mesmo a graça misericordiosa do Senhor, que ela tome conta dos nossos corações. Vamos escutar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 8, de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus continua nesta missão de apresentar a verdade do que Ele é, da sua missão para todas as pessoas. Nessa sua missão, Ele vai encontrar aqueles que acolhem e aqueles que vão rejeitar veementemente esta sua proposta. Muitos não compreendem na totalidade o que Jesus está dizendo, por isso acolhem, mas não sabem muito bem o que estão acolhendo, porque não têm a possibilidade de alcançar aquilo que Jesus diz na sua totalidade, mas acolhem na fé no próprio Cristo. E tem aqueles que rejeitam, sobretudo porque já se acham Senhor da verdade, conhecedor de tudo que é a verdade. Então nós somos chamados a termos a humildade de acolher cada vez mais a palavra de Deus, sabedores que somos, que temos sempre a necessidade de aprender sempre mais, de nos colocar sempre mais no caminho da salvação, de nos colocar como discípulos necessitados desta palavra santa que deseja salvar-nos, que deseja produzir em nós a plenitude da vida. Somos chamados, então, a acolher esta palavra santa. E aí, querido irmão, querida irmã, dois ensinamentos que Jesus apresenta para nós no Evangelho de hoje, que a gente é chamado a aprofundar cada vez mais. Primeiro, é sobre a vida em plenitude que Deus tem reservado para todos os homens e mulheres. E Ele vai dizer que quem escuta a sua palavra, quem acolhe a sua palavra, jamais verá a morte. Jesus afirma, esta belíssima verdade: quem guarda a minha palavra, jamais verá a morte. E aí, Jesus aqui está anunciando, então, a verdade da vida eterna, a verdade da ressurreição. Nós dizemos no creio na vida eterna. Crer na vida eterna é, então, nos colocar nesta condição de homens e mulheres que acreditam nesta verdade que Jesus propõe no Evangelho hoje,
quem guarda a sua palavra, quem acolhe a sua vontade, quem acolhe a verdade da vida dele, que não para na morte, mas que é ressurreição, também é tomado por esta mesma ressurreição. A ressurreição não é algo somente para Jesus, não é somente Ele que vai experimentar o dom da ressurreição, mas nele nós todos ressuscitaremos e viveremos a experiência da eternidade, a experiência da totalidade da vida em nós. Quem acolhe a minha palavra tem a vida eterna, não morrerá. Ele não está dizendo de uma imortalidade aqui nesta terra, mas ele está dizendo que o ser do homem e da mulher nele continuam vivos. Morreremos para esta vida, experimentaremos a morte, sim. Porém, nós, cheios de Deus, experimentaremos sempre a plena vida que dele procede e viveremos com ele eternamente. Acolhê-lo aqui, acolher a sua palavra, a sua vontade, abre-nos a eternidade, nos possibilita viver eternamente com ele. Isso, queridos irmãos e irmãs, cria no povo do tempo de Jesus uma indignação, porque eles vão achar que Jesus está errado, né? Porque como é que Jesus disse que alguém não vai morrer se Abraão morreu, se os profetas morreram? Não conseguem compreender a dimensão da vida eterna. Por isso rejeitam Jesus e rejeitam esta sua proposta. Jesus está falando de algo e eles compreendem outra coisa, ou talvez não querem compreender, né? Às vezes é porque as pessoas estão fechadas mesmo a compreender aquilo que Jesus deseja ensinar-nos. Não é tanto que não compreendem, é porque estão fechadas a compreender, né? Se fecham a isso. E aí nós somos chamados a fortalecer cada vez mais a nossa confiança na ressurreição. Em Cristo, todos nós viveremos e seremos plenos de vida. Depois, meu irmão e irmã, outra verdade que aparece é sobre a própria divindade de Jesus. Jesus é Deus e ele vai chamar a atenção no Evangelho de hoje, alguns momentos para isso, sobretudo quando ele vai falar, né, que é o Pai que o glorifica, que foi o Pai que o enviou, que ele conhece o Pai e que ele, queridos irmãos e irmãs, ele é superior a Abraão, né? Isso causa uma indignação, por parte daqueles que estão escutando, porque eles não conseguem compreender um Deus que se encarna, um Deus que vem até nós. Não conseguem também aceitar que alguém possa ser maior do que Abraão. Jesus manifesta a sua divindade. Então aqui nós estamos diante de outra profissão de fé, né, que é a divindade de Jesus. E aí Jesus vai falar desta sua eternidade, né? Como Deus, ele é eterno, né? Então Jesus é eterno e ele vai dizer que antes que Abraão existisse, eu sou. E quando Jesus ele fala isso, eu sou, justamente ele retorna àquilo que está no Primeiro Testamento, quando Deus, ao se apresentar, vai se apresentar como eu sou, aquele que sempre é e sempre será, aquele que é eterno. É Jesus, eterno Deus, que vem ao encontro da humanidade. O eu sou, aquele que manifesta a plenitude do seu ser para cada um de nós. Então Jesus se apresenta como Deus, mostra-se a nós desta forma ao falar que ele é eterno, que ele sempre existiu, porque sendo Deus, ele não tem um início, né? Não tem um fim, mas ele é eternamente, sem início e sem fim. Ele é Deus, só Deus é assim. E ao falar isso, certamente Jesus ele questiona, sobretudo, a postura daqueles que não o acolhem, porque não o acolhendo estão rejeitando Deus.
Então, os judeus, os fariseus, doutores da lei, aqueles que estão diante dele, eles são questionados na sua postura quando Jesus se apresenta dizendo aquilo que ele é. Ele é Deus no meio de nós. Ele é eterno, porque é o Deus presente junto à humanidade. E aí, então, essas duas verdades que Jesus apresenta para nós hoje, elas se encontram, né? Porque Jesus, sendo Deus, ele vai morrer e ressuscitar, e nele nós todos ressuscitaremos. Nele nós teremos vida. Quem acolhe a sua palavra, quem o acolhe, terá vida e vida eterna. Jesus é eterno porque não tem início e nem fim. Ele é. E ele, por graça, por bondade, por livre e espontânea vontade do seu amor, nos possibilita, não sendo eternos, porque nós tivemos um início, nos tornar nele eternos com relação à nossa finitude, porque nele nós seremos eternamente vivificados, viveremos eternamente com ele, não morreremos, como ele mesmo nos afirma. Então, que a verdade do Deus encarnado, que ama-nos imensamente e que nos dá a possibilidade de viver com Ele eternamente, seja acolhida e professada por nós de forma concreta, através de um viver cada vez melhor para dar glória àquele que é e àquele que, sendo o nosso Deus, nos dá a vida e a vida em plenitude. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, um abraço forte. Fica com Deus, que o amor de Deus inunde o seu coração.